hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de quarta-feira. A gente começou esse ano com esses estudos, começamos com recomeço, só para a gente dar uma situada aqui onde nós estamos. O recomeço, quando nós falamos a importância de revermos as nossas bases, revermos o vestido, né, para que o remendo novo não coloquemos remendo novo num vestido velho para não esgarçar mais, a importância do autoconhecimento, de revisarmos as nossas bases, passamos pelo autoauxílio, que é quando a gente auxilia o próximo, a gente se autoauxilia. Depois nós falamos sobre fazer isso com uma confiança, né? Falamos isso com a Adriana até, sobre a confiança, a fé no poder divino, e trabalhando na vinha com essa vontade muito grande de servir ao Pai, de fazer o nosso melhor. E na semana passada, né, nós continuamos isso perguntando. Primeiro, acho que na nossa evolução, ouvindo a pergunta que vem no Cristo, que queres que eu faça? Muitas vezes com os nossos desejos infantis, como nós falamos, comentamos, às vezes a gente não sabe nem o que pedir, né? Não estamos nem prontos para responder essa pergunta, mas conforme nós vamos amadurecendo, crescendo, nós é que passamos a perguntar, então, mestre, o que queres que eu faça? E agora nós vamos ver uma das respostas, né? Uma das respostas que o mestre nos dá, que está baseado no Evangelho de... Nosso estudo hoje está baseado no Evangelho de Mateus e no de Marcos, quando Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas não é seguir de qualquer forma, né? Tem que ser com essa boa vontade que a gente vai falar hoje, né? Quer seguir, Adriano, Mar? Alguma coisa para acrescentar? Eu posso iniciar aqui um breve comentário, dando boa noite a todos aqui presentes, e os internautas também que nos acompanham, né? E eu acho que a Lina e a Marisa são sempre muito audaciosas quando elas me convidam para escolar. Verdade. Porque, sinceramente, eu não me sinto com tanto conteúdo assim para compartilhar, né? Mas, se é um chamado para a gente estar aqui participando, é porque, de repente, pode fazer algum sentido mesmo, né? E ao falar desse tema de boa vontade, ele é muito curioso, porque parece que ele é muito simples, mas não é. Não é porque você pode pensar assim, pô, nós vamos falar de boa vontade, eu sou uma pessoa que tem boa vontade, eu ajudo as pessoas ali, né? A Marisa me chamou aqui, eu vou com toda boa vontade, a Lina me chamou, eu vou com toda boa vontade participar do Collab, né? Vou participar com toda boa vontade ali na livraria e tudo. Mas essa boa vontade que o tema nos convida a refletir, ela diz respeito à boa vontade com nós mesmos, né? A boa vontade que nós temos que ter na contribuição do nosso processo de transformação, né? O nosso processo que nós temos que enfrentar de evolução, de adiantamento e de melhoramento. E se a gente não tiver essa boa vontade de perceber esse processo que a gente precisa passar, né, de transformação, certamente nós vamos ficar estacionados. Nós sabemos que nós não regredimos, né, como espíritos. Estacionar tem que estar para estacionar, né, Marisa? Agora, ninguém quer estacionar e ninguém quer regredir, muito menos, mas quer seguir em frente. Mas para seguir em frente, nós vamos ter que ter muito boa vontade. Certamente para reconhecer muito das nossas vicissitudes e propor aquilo que a gente tem que ter para seguir nesse caminho de melhoramento. E a boa vontade é o que impulsiona o start inicial desse processo. É tudo para que a gente faça qualquer coisa bem feita na vida, há de se ter boa vontade, né? Tem que ter vontade e a vontade tem que ser boa,
porque senão a gente não concretiza aquilo que está idealizando ser feito, né? Então, quando Lina falou sobre esse caminho, né, que nós trilhamos desde o início do ano aí, fazendo assim um plano para o ano novo, né? Primeiro o recomeço, depois fomos, né, vendo que não podia botar roupa velha e pano velho em roupa nova. Fomos vendo assim que quando Jesus perguntar o que queres que eu faça, que a gente tem que ter a resposta na ponta da língua, e a gente não sabe ainda, né? O que é que eu quero fazer? A gente ainda não, talvez não tenha pensado sobre isso, porque é muito mais do que o que a gente já faz hoje, porque a gente pode dizer, mas eu trabalho tanto, eu faço tantas coisas, eu ajudo as pessoas, e aí a gente já se acha, né, assim, até o próprio missionário já formado, aquele que já se sacrifica, aquele que está pronto para enfrentar o mundo, né? Como Jesus veio até nós, pronto para enfrentar o mundo como ele era na época. Mas ele já era um espírito bom, então para ele tanto fazia estar num plano maior como no plano menor, ele já era. Por isso que toda essa boa vontade, seja lá o que a gente queira criar de bom para realizar, tem que ser em nós, né? Por isso que ele disse, carrega a tua cruz e segue-me. Ou seja, você nunca vai estar leve, você nunca vai estar pronto antes de querer se aprontar. Não vai ser Jesus que vai nos aprontar, não vai ser o prêmio da loteria que vai nos aprontar, nos deixar melhores do que somos. Pelo contrário, a gente vê muitas pessoas, às vezes, terem acesso ao lado financeiro da vida e se enrolarem toda e fazerem bastante coisa, né, que não deveriam fazer. E aí a gente diz, não, mas se eu estivesse naquele lugar, não, comigo seria diferente. Já estivemos lá ou iremos estar, e às vezes a gente não sabe, a gente não tem certeza disso, né? Então, para que a vontade seja boa, para que a vontade seja intensa e a gente realize o bem em qualquer momento da nossa vida, em qualquer prova que estejamos passando, em qualquer expiação que a vida nos ofereça, é necessário que a renovação íntima esteja acontecendo. É necessário que as mudanças internas estejam acontecendo. Senão, nunca teremos uma boa vontade. Por mais boa vontade que a gente tenha, vai ser aquela boa vontade que Joana diz assim, que o inferno está cheio. Eu era tão bom, eu fiz de boa vontade isso por fulano. Claro, não, fulano queria vingança, eu fui lá, ajudei ele a se vingar, mas eu fiz de boa vontade, eu fiz para ajudar. Então, a gente faz muita coisa na vida, todo mundo faz coisas, mas será que a gente já parou para avaliar se essas coisas são boas para nós e para o outro? Né? O que a gente faz todos os dias no trabalho, que vai todo dia fazer, né? Seja lá onde seja, que tipo de trabalho seja. Será que o que eu faço lá é bom para mim, bom para o outro? Não, eu estou levando dinheiro para casa, não, eu estou alimentando meus filhos, sim, mas o outro, assim, você e o outro, estão todos felizes, né? Você faz tudo o que pode por você e pelo outro, porque a gente só faz pelo outro quando faz por si. Muito difícil você ser bom para alguém se você não é para você mesmo. Você vai cansar de ser bom, né? Por isso que ela diz que o inferno está cheio. Então, quando a gente forja uma aparência de atitude, uma atitude que não é profunda, né? Não veio do desejo intenso veio apenas porque eu vou na onda, todos estão indo, eu estou indo também, né? E Deus está vendo que eu estou indo, como eu estou indo, né? Então a gente vai virar aquele pano velho, aquele vestido novo com pano velho, não dá certo. É por isso que esse caminho eu achei muito bom, porque quando a gente tenta avançar, a gente olha para trás. Vixe, olha para isso, não completei lá atrás, então eu não vou para frente, né? Então, o caminho da evolução é maravilhoso. Mas se a gente realmente não for no passo a passo, não adianta, a gente não vai se sentir bem lá na frente. Eu queria ser como Jesus, aí eu vou fazer o que Jesus estava fazendo, eu vou por 5 minutos. Depois eu
corro, Ave Maria, Deus me livre aquela vida, né? Então, eu gostei muito disso, Lina. Você e Emmanuel foi assim, deu esse presente para a gente esse ano, que eu não sei onde a gente vai parar, mas que é uma coisa... 52 semanas, quanto a gente vai cobrir? Porque eu acho que a Estela está participando aqui com a gente. Estelinha, você está aí falando aqui para o Adriano, né? A vontade, o desejo em ação. E Emmanuel fala sobre isso também, sobre a questão da vontade, que ela é assim a gerente de todos os departamentos do espírito que nós temos em nós, né? O espírito do departamento dos desejos, da criatividade, da sabedoria, mas se a vontade não estiver lá de rédeas, né? Segurando as rédeas de todos os departamentos, vai cada um para um canto e a gente acaba causando mais problemas para nós mesmos do que trazendo soluções. Mas acho que isso que Marisa foi falando aí sobre a nossa evolução, exatamente essa evangelização que a gente vai fazendo em nós mesmos, né? Essa caminhada, essa viagem é um esclarecimento e um aprendizado para nós mesmos, mas para conseguir chegar nesse ponto de carregar a nossa própria cruz, porque até agora a gente só ficou assim... Na nossa infância espiritual, a gente teve quem carregasse, né? Como bebês, os pais fazem tudo pela criança, você não come sozinho, você não faz nada sozinho, não caminha sozinho, e eu acho que o espírito também, na sua infância, ele é guiado pelos espíritos superiores, mas no momento em que a gente tem o livre-arbítrio, no momento em que a gente começa a fazer as nossas escolhas, e ainda não sabemos tão bem, não é? Gostamos muito de nós, passamos por aquela fase egoísta, e agora, como Marisa falou aí, a gente não consegue fazer pelo outro, se a gente não sabe fazer por nós. Então, talvez esse aprendizado egoísta faça parte desses passos de evolução mesmo, porque sem isso a gente não ia nem chegar no próximo, que é para saber o que o outro sente, saber o que o outro quer, saber o que é bom para o próximo, né? Porque vai chegar num ponto que a gente vai ter que ceder, vai ter que chegar nesse ponto de abnegação, de renúncia por amor, porque você ama tanto a pessoa que você quer que ela seja feliz, que ela faça aquilo no tempo dela, que ela entenda aquilo nas suas condições, respeitando as capacidades de cada um. Então, acho que a gente vai ter que treinar esse tolerar, esse ceder, esse ajudar da melhor forma no momento oportuno, sabendo exatamente como fazer, como fazer, quando fazer isso. Acho que o Evangelho ensina para a gente, a evangelização íntima traz essa sabedoria para a gente. E isso só com as experiências que nós vamos passando. E as experiências, muitas vezes, a gente chama de cruzes, de cruz que nós estamos carregando. Estava comentando antes com eles que, meditando sobre esse estudo, sobre a cruz, sobre esse simbolismo da cruz, eu acho que quando a gente fala eu quando falo carregando a cruz, a primeira coisa que eu pensava assim, é um parente difícil, é uma enfermidade, é uma situação difícil na minha vida, mas eu parei para pensar e falei assim, não, a minha cruz sou eu mesma, né? Eu sou a minha cruz. Eu não estou carregando ninguém mais comigo, e cada um carrega a sua, do seu aprendizado, do seu crescimento. Então, acho que... Aí eu fiquei pensando, quando Jesus fala, meu jugo é leve, ele traz a gente para a gente mesmo, né? E acho que isso é importante, a gente não pode mudar o outro, a gente não pode fazer isso pelo próximo, mas por nós, essa caminhada a gente pode fazer. E tem um detalhe importante, né? De carregar essa cruz, né? Carregar a cruz é difícil. Com má vontade, a coisa fica pior ainda, né? Se não tiver boa vontade, aí, meu amigo, a coisa não vai andar, não. Então, daí a importância da gente continuar esse tipo até de estudo aqui, de bate-papo, porque às vezes é uma palavra muito pequena que às vezes aqui a gente é alertado, né? Teve uma passagem
da Epístola de Paulo, eu fiz uma anotação, versículo 12, capítulo 8, e ele fala o seguinte, fala, olha, quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. E pouco importa o que temos. Isso porque nós sabemos que a espiritualidade nos ampara o tempo todo, né? E por que ela nos ampara? Porque nós somos espíritos imortais. Nós sabemos que nós vamos encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, de tal maneira que a gente sai aqui, espírito do ponto zero ao espírito ponto P, P de puro, né? Então, é uma caminhada muito longa do ponto zero para o ponto P. Né? Do P de podre ao P de puro. Éramos terríveis, né? A gente agora está ótimo, mas olha para trás. Vai do P para o P. O P minúsculo para o P maiúsculo, né? Pois é. Então, você imagina quantas cruzes nós temos que carregar nessas caminhadas, né? Mas não são das cruzes dos outros, né? Daquela pessoa que às vezes convive com a gente, uma pessoa doente, que a gente tem que amparar nem nada. Mas é a nossa própria cruz, os nossos próprios defeitos. E é por isso que a gente precisa de ter a boa vontade para promover essa transformação com nós mesmos, né? E nunca é tarde para a gente promover essa transformação. Acho que esse é o ponto sensível da coisa, né? Nunca é tarde. Então, se eu fui uma pessoa de muitos defeitos há pouco tempo, eu tenho a oportunidade de promover essa transformação em mim. Mas, para isso, eu tenho que fazer e ter a boa vontade. Né? Então, a espiritualidade nos ampara com esse pouco que tem. Eu acho que isso é que é legal. Ele não está importando a espiritualidade, os mentores, os benfeitores espirituais, eles não estão se importando com o tanto que você tem. Só de você já estar com a vontade de promover essa transformação, meu amigo, eles vão te ajudar, eles vão estar aqui caminhando juntos. Né? E lembrando que do ponto zero ao ponto P, a jornada é longa. E nós não podemos ter má vontade nesse percurso. Mas eu ainda fico querendo assim, interiorizar bem, para não esquecer essa cruz que somos nós. Porque enquanto Lina falava, eu fiquei pensando, né, nessa cruz que, quando Jesus disse ao jovem, né, pega a tua cruz e siga-me, carrega a tua cruz e siga-me. Porque a gente não vai fazer nada de bom na vida quando estivermos no P do puro. Tem que ser ainda no P linha do podrão, para que a gente tenha, com a boa vontade, com o querer, com o desejo de melhorar, de ver uma luz no final do túnel, ver assim, poxa, tudo que eu já fiz até esta encarnação, eu acho que não deu tão certo como esta está dando. Porque ainda não matei ninguém, pelo menos que eu saiba, né? Só se foi de susto, de desgosto, de alguma coisa, mas não foi de arma. Né? Mas minha mãe, que era a pessoa assim, né, que podia... Porque quando você sai do Brasil e deixa a mãe lá, né, é um negócio assim, pelo menos eu vim com o meu coração assim, em dores, né? Até eu acomodar isso, foi só quando ela veio, ficava vindo de 6 em 6 meses me consolar. Mas eu achava aquilo demais da conta, né? E hoje que eu já sou avó, aí eu vejo que realmente a cruz ainda é maior, apesar de toda a alegria de ser mãe, de ser filho, de ser avó, é o fato de começar a ser desnecessária para os filhos, né? Isso é um negócio que realmente choca. Vocês que são mães ainda de crianças, preparem-se. Então, quando você se vê desnecessária para os filhos, é uma felicidade, porque, né, já é menos uma cruz, que é menos um pedaço da cruz, né? Mas, ainda assim, nós somos tão carentes, né, do carinho, de estar presente, né, que a gente sente falta até do trabalho que dá. Mas é triste essas coisas, né? Então, quando Lina falou né, ficou isso da nossa cruz, sempre nós mesmos, nossas fragilidades, as fragilidades são as perversidades, né? Porque quando Jesus disse que éramos mais frágeis que perversos, aquilo acalmou meu coração, porque aí eu já não me sinto mais perversa, eu me sinto frágil. Quando eu faço alguma coisa errada, é fragilidade, não é mais perversidade. Perversidade parece que você é muito mal.
Mas quando ele disse também que o jugo era leve, né, era suave, o fardo era leve, né, pega o meu jugo, que é suave, o meu fardo é leve. E ele já era um espírito de escola, um espírito crístico. Ele, puxa vida, então quando você evolui, você fica leve, acabou a cruz. A cruz se transforma num fardo que não pesa e num jugo que também é suave, que jugo é aquela coisa, né, que você tem que seguir, aquele caminho reto que você tem que seguir. Então, ele dizia que era suave e era leve. Então, cadê a cruz? Não tem cruz. Por quê? Porque você já transformou a sua cruz numa atitude, numa postura perante a vida que é positiva. E aquilo ninguém lhe tira. Nem você sendo um missionário crístico como ele era, para governar um planeta em evolução, com uma população planetária dessa, da pá virada, e que você tem que vir e dividir a história entre antes de você e depois de você. Quer dizer, é muito... E numa simplicidade que dava raiva no povo. Jesus era tão simples, tão... Tudo era, não, é isso, é isso. Ah, não, é assim, é assim. Né? Que dava raiva. A pessoa, a gente olha Paulo de Tarso, tudo complicado na cabeça dele. O poder, as leis, isso, Moisés, e é dente por dente, olho por olho, e pega, e apedreja, mata. Imagine que amargura, que tormento, que cruz pesada. Quando ele encontra Jesus, que ele já olha para a cara de Jesus, ele já sabe o que é que ele quer. Ele já sabe o que ele precisa fazer para ter aquela paz, para ter aquele jugo leve, aquele fardo suave. O fardo leve e o jugo suave. E depois dali, acabou-se. Ele podia estar no inferno, que estava bem. Né? Porque esse é o bom de você conseguir ir resolvendo as suas... né, o seu desalinho interno. Né? E começando a pegar o novelo e botando certinho, assim como a gente vê quando ele vem da loja, né? Deixar de ser aquela coisa torta, dada nó, né? Que você vê que está assim, ficando plain. Ah, meu amigo, acabou. Não é? Eu acho que a gente tem que passar por uma fase o aprendizado sempre tem uma fase do primeiro vencer o medo do desconhecido, né? Então isso é uma dificuldade que a gente tem que vencer. Depois entender a lógica de como aquilo funciona. Também é outra dificuldade. E aí vem os testes, né? Você aprende na teoria e aí você vai para a vida para ver, testar as suas hipóteses. E a fé, por exemplo, Emmanuel fala, testes complicados da fé ativa. Isso realmente eu acho que primeiro é complicado, porque fé, muitas vezes, você não sabe o que vai estar lá. Né? Você não sabe como vai ser o final. Jesus diz lá, vai dar tudo certo. Né? Maria diz lá para o Chico, tudo passa. Mas enquanto a coisa tá cozinhando ali no fogo, você fica, que vai dar certo, não vai dar certo. Então, acho que tem muito. Aí a gente vai passando por essas experiências e você vê que realmente dá certo, tudo passa. No fim, tudo dá certo, no fim, as coisas se ajeitam, a vida se ajeita. A gente falava assim: para tudo tem jeito, menos a morte. E hoje a gente sabe que até para a morte tem jeito, ninguém morre, a vida segue, a vida, né, em todas as dimensões, aqui ou lá. Nós seguimos. Então, acho que se não parar e seguir com essa fé ativa, nós vamos conseguindo de acordo com o que a gente vai conhecendo, de acordo com o que a gente vai testando nas nossas vidas. Eu acho que esse contato com o espiritual, esse contato com o mediúnico, esse contato com a outra dimensão, vai mostrando para a gente, principalmente nós, né, que estamos já avós, e mais para lá do que para cá, então a gente vai tendo que contar com amigos do outro lado, até porque
os filhos já saíram de casa, já estão dirigindo suas próprias vidas, então a gente só pode rezar, né? E não dá mais para viver por eles. Os netos chegam, mas hoje a gente já sabe que eles vão também. Eles são deles, não são nossos. Cada um é um. Então acho que isso é uma coisa que o Evangelho traz para a gente. Jesus traz para a gente de volta. Você vai ter que lidar com você, com o que você precisa, com as suas necessidades, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, com a sua evolução. Mas no processo você vai ter que ensinar, ajudar, amparar com o que você é. Conforme você vai crescendo, você vai trazendo de dentro de você o seu melhor. Né? Sua boa vontade vai causar você a produzir mais, a ajudar mais, a perdoar mais, a tolerar mais. Eu acho que isso é o bonito de conforme a gente vai entendendo e fazendo e vivendo, e a vida vai trazendo de volta para nós, muitas vezes, o próximo passo é mais difícil ainda. Né? A próxima lição vai ser mais difícil do que essa que a gente passou, e está tudo bem. Nós vamos aprendendo a lidar com as complexidades cada vez com mais leveza. Como diz Marisa, a cruz não está mais ali, está um caminho de evolução. Né? Acho que um ponto importante também para a gente lembrar é o cuidado que a gente tem que ter para não confundir a questão da vontade com desejo, né? Porque desejo a gente tem toda hora. Desejo de comprar o carro, de comprar a casa, mudar de casa, fazer um monte de coisa, né? Mas esse é o desejo material, o desejo do nosso dia a dia, da nossa experiência terrena, humana, né? Mas, de novo, a gente tem que sempre que lembrar, pelo menos isso eu carrego sempre comigo, né? Da questão da imortalidade, da nossa necessidade de sair do zero para o P. Né? E aí nós somos convidados, nesse contexto, a pensar e refletir o seguinte: eu tenho a mesma intensidade de boa vontade que eu tenho para os meus desejos? Eu acho que essa é uma reflexão muito importante, né? Porque, de novo, as atrações materiais que nós temos, elas estão ao nosso redor, a todo o nosso momento, né? E muitas vezes elas são factíveis de ser alcançadas. Mas a conquista dessa alegria eterna, dessa felicidade eterna, ela é uma construção que demanda, então, uma boa vontade, digamos assim, mais ardente, né? Para a gente seguir nessa caminhada nossa, dessa transformação que a gente pode e precisa fazer, né? O Leon Denis diz que a boa vontade ela é uma potência da alma, né? O poder de transformação, o poder de elevação que ela tem é incrível. Mas a gente precisa criar um nível de consciência tal e de maturidade tal, que é importante, e muito esses estudos aqui nos ajudam nesse impulsionamento, né? Que a gente, mais uma vez, seja elevado à potência máxima dessa potência de alma que nós temos dentro dela. Né? Agora, não é fácil. E nós temos muitos instrumentos, né, para praticar toda essa potência da alma, né? Nós temos inteligência, nós temos sagacidade. O problema é que, muitas vezes, nós não usamos isso da melhor maneira. Né? Não usamos isso nesse sentido do impulsionamento que a gente precisa ter para o nosso processo evolutivo. Muitas vezes nós usamos a nossa inteligência, a nossa sagacidade, né? A nossa proatividade, mais uma vez, sempre olhando e tendo uma visão míope das nossas experiências momentâneas terrenas, sem olhar um pouco mais além. Então, boa vontade ardente na alma para seguir esse caminho. E para que a boa vontade realmente tenha um sentido positivo, né? E não negativo, e caia no campo apenas dos desejos vãos que até hoje a gente constrói achando que a vida física é infinita, e não é, né? A vida tem uma finitude. Cada experiência que a gente tem da reencarnação tem um tempo, né? Que a gente vai levar na escola.
Fora, e o tempo, assim, o tempo divino, o tempo do planejamento espiritual que foi feito, que muitas vezes a gente encurta ele porque gosta tanto da escola, dessa parte, né? Dessa parte da escola deliciosa, né? Com as comidas, as bebidas, os vícios, as coisas que vão nos mostrando, né? A moda, as coisas que a gente vai, que vão nos escravizando, esse é o problema. Porque gostar, a gente pode gostar de tudo, mas não deixar se escravizar por nada, porque a escravização é que achata a nossa vontade, né? E aí a gente passa a não construir quase nada, porque para construir, como o Adriano disse, né, que precisa dessa vontade mais possante, essa vontade mais ardente, querendo realmente mudanças, né, sair de um patamar para ir para o outro, sair dali do 0 para ir pelo menos para o 5. Ou para o 1. Porque a gente não sabe nem o... Não, porque o negócio é tão longo, a estrada, que a gente não sabe, né, como é que vai. Então, a gente está aqui na América, nessa segunda encarnação, tendo uma oportunidade maravilhosa de viver 2 experiências numa mesma existência, né? Então, é muito legal isso, né? De poder contar com esse app, assim, que nem todos têm, e às vezes nem todos suportam, né? Muita gente não suporta as mudanças tão drásticas assim, porque tudo para a gente conseguir estabelecer um caminho, é necessário que a gente crie prioridades, né? Porque Jesus já dizia, onde está o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. Não tem jeito. Aonde o meu desejo vai, ali vai estar a minha vida. Você vê que tem gente que mata e morre por um diamante, por uma casa, por um carro, por um... Né? Hoje mesmo a gente falou sobre isso. Né, das pessoas se sentirem tão violentadas quando perdem alguma coisa material, que todo mundo, o mundo inteiro é culpado. Se ele pudesse, ele matava o mundo inteiro. Então, é uma coisa assim danosa para o espírito. O espírito perde a sua capacidade de ver além. Aí a gente fica restrito àquela materialidade do momento. Isso é um perigo. Por isso que a gente não deve colocar todas as nossas fichas numa coisa só. Quando pessoas como nós que começamos a cuidar da vida espiritual, muitas vezes, ao longo do processo desse caminho espiritual que a gente passa a trilhar, alguma coisa, às vezes, na vida material muda, e a gente muda. A primeira coisa que você desloca do seu horário é o tratamento espiritual, é esse aprendizado. Eu quero aprender a ser um espírito imortal estando encarnado. Então, é um aprendizado que não é fácil da gente, né? Por isso, todas essas lições que às vezes se repetem, que é como se todo dia, ao acordar, eu não lembro de agradecer todo dia por mais uma oportunidade de estar ainda na escola, porque eu poderia já estar lá no espiritual, muita gente morre dormindo, né? Então, a gente não lembra disso, mas porque a gente acorda já com o pé nas prioridades do dia. Então, aquela prioridade de, na hora, abrir os olhos, meu Deus, muito obrigada, que bom, mais uma chance que eu tenho de me melhorar enquanto eu estou aqui. Porque depois que eu voltar, vai ser outra experiência, que eu vou vir pequenininha, galgando, entendeu? Então, eu tenho que aproveitar enquanto eu estou aqui. Graças a Deus, jovem, baiana, tem todas essas particularidades que ajudam muito, né? Amiga, assim, de pessoas maravilhosas, né, nessa encarnação. Então, a gente tem que pensar nisso, que às vezes a gente não sabe se amanhã, nem se daqui a pouco. Por isso que depois que eu comecei a conhecer mais, através do Evangelho de Jesus, através da doutrina dos espíritos, a me ver como espírito, eu fico todo dia me lembrando. Quando eu vejo assim, eu desgringolar um pouco, eu digo, epa, peraí, não, eu sou um espírito, peraí, deixa eu ver aqui, volta para o eixo, para poder aguentar, porque senão a gente se perde rapidamente, né? É muito fácil, é toda uma vida, né? Como o Chico fazia, como o Divaldo falava, como os grandes, Jesus fazia isso, a conexão o tempo todo ali. Quer dizer, é um espírito em vida física. Como é que a gente... Quando que a gente... Não é chegando no P, não, mas pelo menos no B, no C.
O P está longe. O desafio é você caminhar nessa em linha reta. Mas não vai ser reto ainda. É isso que a gente tem que ter paciência com o caminhar. A gente vai ter que todo dia se perdoar por estar falhando ainda. Senão a gente pira, né? Ou então se sabota, diz, eu sou não, oh my God. Eu já estou lá e o pessoal não está vendo. Fica meio doido. Aí quando desencarna, cadê? Não é. Tem que ir assim, realmente se respeitando, se suportando. Por isso que a cruz é pesada. Porque a gente não faz isso com ninguém, não porque não faz com a gente também. A gente não perdoa o outro porque a gente não se perdoa. E aí vem depressão, vem mil problemas que a gente adquire por falta de um auto-perdão. Não, eu fiz isso de errado, mas o que é que tem? Agora não vou fazer mais. E acabou. E não tenho que provar nada a ninguém, não tenho que ser bonitinha para ninguém, mas eu tenho que ser para mim, até eu ter sentir assim, puxa vida, a cruz está perdendo o peso que ela tinha. Olha, eu já consigo sorrir com tranquilidade, eu já consigo enfiar meus pés na aguinha da praia e sentir assim que realmente aquilo está me aquecendo, que está me acalmando, né? Não vou mais me entupir de remédios ou de bebidas ou de qualquer coisa que forge um pouco o meu caminhar, mas eu vou procurar um tratamento tanto médico como espiritual que realmente me leve numa linha, que eu sinta assim, que a cada dia é um pouquinho que eu ando, passinho por passinho, mas eu ando, eu caminho. E quando eu paro, eu peço socorro e me acalmo e retomo a caminhada. Né? Não vou achar que... A gente não vai poder dar saltos, que a natureza não dá saltos, né? E aí, quando você deixa de praticar essa boa vontade para impulsionar, né, esse processo evolutivo, a gente corre o risco, muitas vezes, de se perder nessa caminhada aí e, consequentemente, fazer com que a jornada futura ela seja talvez até mais pesada. Né? Por isso, a necessidade da gente manter vigilância com os nossos atos, com o que a gente faz e pratica, né? As questões de caridade, de prática de caridade, porque fica mais complicado, né? Perante a nossa própria consciência, que é muito aberta quando a gente volta à parte espiritual, né? Floresce ainda mais, com mais claridade, e também ao próprio cumprimento das leis divinas. Então, essa questão da boa vontade, ela tem que andar dentro dessa linha que você disse mesmo. Andar junto com a dor, andar junto com a decepção, andar junto ainda com as fragilidades que compõem o nosso ser. Senão a gente não vai atentar para quando aquilo não mais dói. E aquela parte não dói mais. Então, a gente precisa ter essa atenção e essa paciência. Isso tudo vem com a boa vontade, né? Você começa a ter isso, né? Diga. Emmanuel fala que a dor é processo, né? A perfeição é o fim. Mas sendo processo, né? tem um tempo, tem uma série de coisas que acontecem nisso que vão trazer a gente para um fim desejado. E acho que por isso que a gente chama de bênção disfarçada, porque muitas vezes nós estamos fazendo uma escolha extremamente desastrosa e a dor nos faz voltar para esse caminho do meio, para esse caminho do bom senso, para esse caminho da boa vontade. Então, acho que muitas vezes essas dores ou as nossas cruzes, né, são bênçãos, são sempre lições para nós. A Ivonete colocou aqui, a cruz que eu achava enorme, pesada, ficou leve quando aceitei de boa vontade e segui sem drama. Aqui, Emmanuel diz, ninguém se queixa inutilmente, Ivonete, está aqui no meu texto. Coloco boa vontade para entender as coisas. Sinto uma evolução em vários setores. É isso eu acho que a gente começa a sentir, o nosso sentimento muda, as sensações começam a se transformar em emoções,
né? Antes a gente precisava aquela corrida louca, desvairada de prazeres, e hoje não, hoje a gente vai aprendendo com o tempo a se controlar, a entender que certas coisas que nós pensávamos que eram extremamente prazerosas, na verdade nos faziam enfermos, nos faziam mal, alteravam a nossa vibração, a nossa energia, para um lado negativo, e naquele momento pensávamos que estávamos tendo prazer. São muitas, como funcionam os vícios, as nossas tentações, não é mesmo? As coisas que eu gostava tanto, o homem velho, como diz Paulo, quando eu quero fazer o bem, acabo, mas o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, tenho que ficar lá tentando, mas é isso, nós somos essa mistura ainda de bem, de bom e mal, de conheço um pouco, mas ignoro muito mais. Então, os tropeços, claro, fazem parte da nossa jornada, do nosso aprendizado. Senão, seríamos já, não estaríamos aqui, não seria necessário estar aqui, já estaríamos mundos felizes. Então, ainda faz parte das nossas sombras, das nossas ignorâncias, das nossas fragilidades. Até mesmo porque a boa vontade representa o reconhecimento da necessidade de mudança do espírito, né? Ela é a porta de abertura, é o alicerce fundamental para a construção do espírito e essa necessidade de mudança, né? Agora, essa necessidade de mudança, ela só vai acontecer quando a gente tiver a humildade de reconhecermos a nossa necessidade de evolução e de transformação, né? Por isso até que a humildade se confunde um pouco com a boa vontade, né? Porque ela significa que é um processo de transformação do espírito. E junto a isso vem a questão da caridade, né? Caridade é a porta do céu. Ela que nos leva à comunhão com Deus, à comunhão com o nosso Pai, né? Então a boa vontade é a porta sublime para essa virtude da caridade e dessa transformação que a gente precisa promover. O bom das potências da alma é isso, assim como a parte negativa, né? Quando a gente abre uma portinha, né? As outras também escancaram, né? Quando você fica zangado, quando alguma coisa lhe atinge, quando você está arrependido, quando você está com raiva, parece que são tantas as emoções que vêm junto, né? Que forma a doença em nós, né? É por isso que às vezes a gente adoece, porque é muita força negativa junta que a gente gera por causa, às vezes, dos problemas que vão acontecendo. A gente, como se tomasse um choque, né? Quando as coisas acontecem. Mas quando também você faz o caminho inverso, né? O caminho mais profundo, mais interior, buscando essas potências da alma, elas vão se interligando, né? Então, quando você deseja uma coisa mais elevada, aquilo já atiça outros lugares dentro da gente, que eles vão compondo o bem-estar que a gente vai começar a sentir às vezes. Às vezes você diz, puxa vida, hoje aconteceu isso comigo, mas menina, eu me senti no céu. Mas daqui a pouco a gente volta para o inferno. Porque não é, a natureza não dá salto, a gente tem que acostumar com o que é gostoso e bom para poder querer ele toda hora. Mas quando a gente ainda não quer o tempo todo, a gente lembra, não, é mesmo que aquelas coisas assim, você está fazendo dieta, né? Mas aí diz assim, não, agora que eu fiz uma viagem ao Brasil, não, agora vou chutar o pau da barraca, estou de férias, vou comer mesmo meu acarajé, minha moqueca, né? A gente se sente livre para errar. Né? Não que seja errado, né, comer o que gosta, mas se aquilo já estava fora do seu cardápio, por exemplo, você se sente até mal de chegar na casa da pessoa e dizer assim, oi, tia, não, essa comida aí está uma beleza, uma delícia, mas eu não como mais isso. Faça aí uma folhinha para mim com tomate em cima, uma berinjela, né? Diz umas coisas assim que a dona da casa, né?
fica assim, mas meu Deus, o menino demora tanto de vir aqui, chega aqui, preparo esse almoço que ele sempre gostou, ele quer comer uma saladinha, né? A gente se passa por chato, por isso que quando eu vou ao Brasil, não quero nem saber, não como, eu não gosto de magoar as pessoas, né? A gente fica assim com aquela coisa, não, eu vim aqui visitar, os parentes estão recebendo, todo dia me chamam para comer uma coisa diferente, feita a Tânia, né, Lina? Toda a palestra de Tânia, ela botou a foto lá da muqueca de camarão que aguarda eu e Lina lá. Eu quase pegava, viu? Mas já achei a panela meio vazia, porque eu acho que ali foi depois que ela comeu, né? Que já estava exercendo, nem vou. Quando eu chegar lá, vai ser no início do almoço, né? Então, tem essas coisas também. Mas isso é uma coisa gostosa até de você quebrar, às vezes, aquele ritmo mais disciplinado que você tinha, né? De uma alimentação assim, o assado, que naquele dia você vai abrir mão e não vai lhe matar, você não está doente, aquilo não vai lhe adoecer, nada. E você faz essa concessão à vida, que é uma maravilha. É como Jesus fazia, né? Isaac, eu vou comer na sua casa, eu não quero nem saber qual era o jantar, ele ia chegar lá e ia comer, que não ia passar vergonha no dono da casa. Mas tem outras coisas que a gente tem que se policiar. Às vezes você tem que pensar 2, 3, 5, 10 vezes antes de fazer. Hoje até a gente citou algumas coisas, né? Uma pessoa que comete um crime, uma pessoa que está fazendo alguma coisa muito desastrosa, uma pessoa como que se excedeu na bebida e provocou um acidente que matou quase uma família inteira. E você vê que ainda, às vezes, você condena aquela pessoa, por você, Ave Maria, ardia no mármore do inferno, e a vítima daquele crime, daquele acontecimento, depois de perder quase que toda a família, reflete. Perdeu a mulher grávida, perdeu os filhos, só sobrou um filho de 4 que ele tinha. E ele, refletindo, ele começa a ter vontade de saber, porque um dos filhos que morreu tinha a idade do rapaz que provocou o acidente. Ele aí tem vontade, um americano, ele tem vontade de ir ver a família daquele rapaz que está preso e saber o que aconteceu para que ele, com 20 e poucos anos, 22, 23, se excedesse na velocidade, na bebida e provocasse aquela tragédia. E quando ele vai ver, era toda uma perturbação, desde familiar, desde criança, desde uma criatura que viveu uma vida bastante tumultuada, e ele pede licença a ele para tomá-lo sobre a sua responsabilidade dali por diante e cuidar dele como estava cuidando do filho que tinha a idade dele e desencarnou. E faz aquilo de coração aberto, recebe aquela criatura que levou toda a alegria que ele teria de viver, porque ele podia passar a ser uma pessoa, né, azeda, negativista, ele passa a se dedicar, pede licença ao filho que sobreviveu, uma filha que sobreviveu, para fazer aquilo, e a filha concorda, e dali por diante aquele ser passa a fazer parte da família dele, porque os pais realmente não queriam de volta mesmo, e ele já não vivia na família, e ele recebe aquela criatura. Quer dizer, existe isso. Existem pessoas que fazem isso. Aquela mãe que foi na penitenciária buscar o assassino do filho para criar ele agora como filho. Existe. As pessoas já agem assim. E olha que isso é o P, quase, né? É quase P. Para o nosso mundo, Ave Maria. É você dizer assim, mas por que vem essas criaturas já com esse poder de fazer isso? Para mostrar a nós, reles, primeira série ainda, vem os lá, né, os universitários, nos mostrar que nós vamos chegar lá, que nós vamos ter esse despreendimento emocional para dizer, esta dor que agora me toma, ela não vai tomar conta da minha existência. Porque eu vou abrir pegar toda essa energia que está me matando aqui, transformar ela em vida, pegando outra pessoa e fazendo desta pessoa um ser humano de bem, para nunca mais ele provocar uma dor dessa em família nenhuma. Isso é cuidar dos outros. Isso era o que Jesus fazia. Uma atitude que atingia todo o mundo.
né? Uma atitude dessa. Cada pessoa que assiste o vídeo dele, eu acho que talvez não diga assim, eu vou fazer o que ele fez, se acontecer alguma coisa parecida comigo. Acho que nem se for parecida, a gente ainda tem. E às vezes a gente esperneia por coisas tão pequenas, né? Isso é a nossa pequeneza ainda. Mas é um exemplo, a gente saber assim, que Jesus é top de linha, a gente pensar assim, um dia eu serei daquele jeito que Jesus foi. Que dá para ser, né? Se dá para ser como esses que a gente vê na nossa corriqueira, igual a nós, pessoas igual a nós, não são pessoas diferentes. E ver que tem pessoas que o coração já tem essa alavanca assim, muda a chave. Mas tem que vir um desses missionários para viver entre nós, para que a gente possa ver que é possível, que nós podemos chegar lá, que nós também podemos fazer. Né? Porque mas isso... a gente pode, Lina, pelo menos, cada dor que nos assolar, a gente olhar e dizer, porque nunca acontecem as coisas iguaizinhas, mas as dores vêm para todo mundo. E quando elas vierem, dizer, vem cá, eu vou gritar ou vou resolver o meu problema, né? Eu vou criar mais um problema na minha vida ou vou trazer uma solução através desse problema? Porque os problemas chegam para virarem soluções, porque a bênção é essa, né? Mestre, é o momento de perguntarmos, né? O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Na hora que vem a bomba é que você tem que olhar e dizer, meu Deus do céu, o que é que você quer que eu faça com essa lição que está me chegando? Eu vou espernear ou vou me resolver um pouquinho? Né? Eu vou sorrir, eu vou chorar. A gente escolhe. Né? Eu vou começar a tomar remédio, eu vou começar a provocar luz aos que estão à minha volta. Né? Então, a gente escolhe. É difícil, mas é possível. Né? O bom é saber que é possível. Com certeza. Na verdade, é desafiador, né? Desafiador o tempo todo, né? E parece que, às vezes, a cruz ela se torna mais pesada, mas também ela se torna leve quando você passa a ter a consciência da sua necessidade de transformação e quando você promove essa transformação e, de repente, olha para trás e consegue até mensurar, de certa maneira, o tanto que a gente conseguiu evoluir. Isso é muito bacana. Né? Tem um trecho do livro do Leon Denis que é muito legal, que fala um pouquinho disso que nós estamos dizendo. Ele diz assim, olha, não há alma que não possa renascer fazendo brotar novas florescências. Basta vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Está vendo a necessidade da boa vontade? Né? Credes em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Credes em vossos destinos imortais. Olha que bacana. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Então, por isso que nós somos convidados o tempo todo a praticar essa boa vontade da transformação. Né? Mas é questão da consciência, né? Eu acho que nós estamos chegando aqui no final, e eu queria trazer esse ponto de Emmanuel, que ele fala que enquanto a criatura não adquirir consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Né? Nós na fita, a gente vai metendo as mãos. Mas, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre a cruz que lhe cabe ao próprio brilhamento. Então, na hora que a consciência chega, que isso me pertence, isso está acontecendo comigo porque é meu. E então a gente sabe que, então aqui é com isso que eu tenho que trabalhar, o que é que eu tenho que fazer. E acho que no momento que a gente se conecta com o alto, a luz nos guia, né? O mestre nos guia através das pessoas que estão ao nosso lado, através das inspirações que nos chegam, com a nossa boa vontade, o Evangelho começa a iluminar a nossa área, os nossos pensamentos, dar uma parada, se reconectar com o alto, faz com que a vida faça mais sentido.
As coisas que acontecem não são mais aleatórias, não são mais ao acaso. Uma linha de coerência na vida que vai nos fazendo pertencer a essa família, pertencer a esse grupo. Nós não estamos aqui para sermos desafetos de ninguém, nós estamos aqui para aprendermos a amar uns aos outros. Então, essas diferenças que nós estamos criando, porque as diferenças que estão ali existentes não estão ali porque o outro criou, porque nós criamos juntos, mas porque nos pertence mesmo, está? É alguma coisa que eu fiz, que eu originei. Então, segue na minha vida, porque a minha consciência vai trazendo isso de volta conforme eu vou sendo capaz de lidar com ela. Então, a gente pensa assim, o que eu fiz na vida passada eu não lembro mais, não é justo que aconteça agora. É mais do que justo, hoje você consegue lidar com isso, hoje você tem muito mais capacidade, você tem todas as habilidades hoje que você não tinha na vida anterior, na vida passada. Então, não importa se você se lembra ou não, faça, siga, né? Então, vamos seguir, porque a culpa muitas vezes paralisa a gente num momento de tristeza, num momento de dor, e o movimento faz com que nós saiamos desse nó que se formou no novelo para conseguir fazer essa coisa enroladinha, retinha, como a Marisa falou. E eu acho que isso, o espírito caminha para isso. O mundo feliz vai ser assim, esse novelinho bem certinho, né? Nós vamos conseguir desatar todos os nós de nós mesmos. Mas é isso, com essa boa vontade que o Mestre nos deixou aqui. Carrega sua cruz, siga-me com essa boa vontade. E essa boa vontade que você falou, que os grandes, né, espíritos que já conseguiram, já conquistaram essa força de poder vencer a si mesmo para poder ter uma vida melhor e mais promissora, e que estão nos mundos felizes, né? Mas eles não estão lá. Eles vivem nos mundos infelizes, trazendo a felicidade àqueles que ainda não conseguem, como nós, dar esses passos, né? mais harmoniosos em direção à luz. E são esses anjos que já galgaram toda essa estrada dolorosa que nós estamos passando, que saem do conforto das suas nuvens maravilhosas, vêm agora, assim, às vezes, para as nuvens do KSSF, né? Ajudar e nos assistir, mas deixam, porque a gente pensa, não, quanto mais evoluído o espírito, mais não, senão Jesus não teria estado entre nós, né? Senão tantos espíritos maravilhosos que vieram à Terra, né, até hoje, não teriam vindo. O que é que vinham fazer aqui? Ficava lá nos mundos que são felizes, onde existe a concórdia, onde existe a beleza, onde existe o amor, não. Mas eles vêm para em relação a eles, deve ser um inferno, né? Chegar aqui e encontrar toda essa balbúrdia que a gente consegue, né? Feito crianças raivosas, assim, bem terríveis, e chegam e com aquela paciência, e muitas vezes a gente só olha, acha bonito, não acha, até manda prender, a gente chuta, a gente joga pedra ainda, muitas coisas que a gente faz com as pessoas que são boas, e esquecendo de que ali está o ponto, às vezes, de partida para que a gente possa deslanchar na caminhada, né? Por isso que eu agradeço demais, demais essa oportunidade que a vida nos deu de ter encontrado um caminho através da doutrina espírita, através da religião católica, porque todos começamos antes de espíritas em algum lugar, né? Seja ele qual for, ou em lugar nenhum, apenas na vida, mas que nos levou a hoje podermos estarmos juntos, trocando ideias sobre assuntos que ainda nem dominamos a realidade deles, a verdade mesmo deles e a necessidade. A gente sabe da necessidade, mas muitas vezes, quando a gente pega, né, e bota o pé nesse caminho, ainda escorrega e volta para trás. E é assim. E aí, no outro dia, a gente tenta de novo botar o pé lá e sai. E aí começa a descobrir que quando a gente se arma assim,
uns com os outros, né? Vai cada um segurando no outro, e olha, a gente indo, às vezes, para o B e para o C, nem que depois a gente desça todo mundo assim, mas depois a gente vai de novo. E essa é a beleza do aprendizado, né? Isso é que é gostoso a gente saber, que a vida não dá saltos, que é dessa maneira, que por isso somos imortais, porque essa é o grande presente de Deus para nós. Nunca desapareceremos, estaremos sempre tentando, até que estejamos no mundo feliz e dizendo, sim, agora, o que queres que eu faça? Eu vou para onde? E de boa vontade, de preferência todos, né? E de preferência na Bahia, porque aí a gente vai.